Passo a palavra ao conselheiro federal recém-possado, Marcelo Toches. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, uma OAB guardiã, uma OAB política, uma OAB omissa ou uma OAB de todos. Hoje faço uso da palavra com texto escrito, pelo momento e pela importância, e para não deixar de mencionar nenhum ponto de relevância. Sem dúvida, precisamos de uma reflexão que essa casa não pode mais adiar. Senhor presidente, não esqueça do puxão de orelha que já tomei, no sentido de não trazer política a esse plenário. Vossa Excelência sabe do meu amor pela OAB e a gratidão por Vossa Excelência. Minha história com a OAB vem do meu bisavô, cuja carteira dessa instituição, e a que eu tenho a honra de guardá-la, foi assinada por Milton Campos e Estevão Pinto. Vivemos em um tempo em que a sociedade já não aguenta mais falar de política da forma como ela vem sendo tratada. São anos e anos que só se fala de Bolsonaro e Lula. 2024, os dois nomes foram citados por mais de 8 milhões de vezes na imprensa digital. Mas ao lado da vida política, de ataques e contra-ataques, o que mais nos afeta, sem dúvida, é este Judiciário Supremo, que a cada dia mais perde o rumo que sempre o norteou. Desde menino, acompanhando meu avô aos tribunais, me lembro que o rumo sempre foi a discrição, a serenidade e a justiça. O respeito às leis e à Constituição não são mais tão importantes. Hoje a Suprema Corte faz o que quer, a hora que quer e como quer. Estamos vivendo num país onde aquele ditado citado em 2015 pela ministra Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, está prestes a ser proibido. Não podemos mais falar. O ministro Alexandre de Moraes prefere o ditado, manda quem pode, obedece quem não está no Judiciário Supremo. Caros conselheiros, é aí que entra a necessidade da nossa OAB se manifestar, não mais por notas, mas adotar uma postura firme, representando não só nós advogados, mas todo o povo brasileiro que hoje vive com medo e sem rumo. O ministro Alexandre de Moraes foi citado no último ano em mais de 40 mil matérias. Sensacionalista, sai na capa dos jornais mostrando o dedo para a população. Como quer respeito? Respeito não se impõe por força, se conquista. No passado não era assim. Ministros como Oscar Dias Correia ou Sepúlveda Pertence davam pouquíssimas entrevistas. A discrição era a regra, a sobriedade era o marco. O Supremo era respeitado não pela quantidade de manchetes, mas pela qualidade de seus votos. Hoje, porém, vivemos o oposto. Um judiciário protagonista, midiático, político e que muitas vezes quer, a qualquer custo, a chave do nosso país, mesmo sem ter qualquer voto. E aí eu repito, qual é a OAB que queremos? Uma OAB guardiã, uma OAB política, uma OAB omissa, uma OAB de todos. Porque, na verdade, diante de tantos abusos, entendo que a nossa OAB precisa se impor. O silêncio, meus colegas, não é neutralidade. O silêncio dói. Dói porque fragiliza a advocacia, enfraquece a cidadania e mina a confiança da sociedade que juramos defender. Dói porque sem quem se omite diante da injustiça termina ainda que involuntariamente por legitimá-lo. Eu entendo perfeitamente a dificuldade da diretoria e do presidente desse Conselho Federal. O cidadão simples que se manifesta hoje tem sua rede social banida. Aquele que insiste em falar tem o seu passaporte apreendido. E aqueles que enfrentam a realidade são presos. O medo da perseguição não pode bater a porta da nossa entidade. A OAB sempre participou institucionalmente dos momentos mais importantes da nossa vida política. Saudade das diretas já. A busca também era pela liberdade e pelo fim da censura. Notas ou ofícios, sinceramente, já não cabe mais. Cadê a nossa indignação contra os atos desses superministros? Já imaginaram se proibirmos um desses ministros de entrar aqui em nossa sede com seu computador ou com um de seus 10 seguranças? Certamente seríamos presos.
Na última sexta-feira, em um evento do LIDE, tivemos mais um embate de membros da Suprema Corte. O ministro André de Mendonça diz de maneira serena, tranquila e com profundidade: num Estado de direito forte, o judiciário não pode dar nem a primeira, nem a última palavra. Já o ministro Alexandre de Moraes, no mesmo evento, afirmou: um país precisa de um judiciário independente. E daí em diante, continua o seu show. Mas afinal, o que é um judiciário independente? É frequentar com habitualidade o Palácio da Alvorada em reuniões privadas com o presidente da República? É frequentar jantares com empresários? É se reunir com presidentes da Câmara e do Senado para definir pautas políticas? Isso não é independência, isso é promiscuidade institucional. É fácil usar a palavra independência como cortina para proteger abusos e ilegalidades. Não podemos esquecer quantos inquéritos instaurados, investigados e julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Processos que não têm fim. A nossa Constituição não pode ser um espelho do ego de cada ministro. Não podemos banalizar os absurdos promovidos pelos ministros do STF. Entrevistas sobre temas que serão julgados, avocações de processos como se não existisse mais a primeira instância, ameaças de julgamentos tendenciosos, no caso de alterações sensíveis da Constituição Federal, que vem alterar as condições dos atuais ministros. O ministro do Supremo deveria, antes de tudo, ser um servidor público, como qualquer outro servidor deveria servir, e não se servir do cargo. Infelizmente, o ego e a vaidade parecem ter substituído a umidade da toga. Ministros do STF deveriam apenas julgar processos, que aliás são milhares, mas que hoje não têm limite. Gostam mesmo de participar de palestras, debates, vivendo num mundo midiático cercado por seguranças e TVs. Nosso judiciário, senhoras e senhores, custa 1,5% do nosso PIB, ou seja, mais de 130 bilhões de reais, 4 vezes mais que a média mundial. Claro que neste valor inclui sala VIPs em aeroportos, carros que nenhum diretor de empresa privada tem direito e muito mais. Só o STF custa hoje mais de 1,2 bilhões de reais para servir 11 ministros. E nós, achamos isso certo? Está tudo certo? Será que esse judiciário que se preocupa em produzir gravatas e lenços com símbolo da Suprema Corte presta o serviço estabelecido em nossa Constituição? Nossos processos estão em dia. Não podemos nos calar. Poderíamos aqui passar o resto do dia falando dos abusos da Suprema Corte. Se o judiciário já se agiganta, não poderia também deixar de falar do legislativo, que se converteu em uma verdadeira monarquia moderna. Os presidentes do Congresso e do Senado têm seu ditado também: a bola é minha e só joga quem eu deixar. Os dois presidentes incorporaram a figura dos antigos reis. Decidem sozinho o que entra em pauta e o que morre na gaveta. Passamos recentemente, por mais uma vez, escutar calado o presidente do Senado dizendo que se tiver 80 assinaturas a respeito de qualquer projeto ou de pedido de impeachment, ele não votaria se não achasse necessário. Mas o pior não é isso. Se a maioria do Senado resolver mudar o regimento interno para acabar com a monarquia institucionalizada, também não é possível, porque depende do presidente rei para pautar a mudança do regimento daquela casa. Não é isso que o povo escolheu. O presidente do Senado tem que ser apenas presidente do Senado. O Senado não pode ter dono. Isso não é democracia. E, mais uma vez, não podemos ficar no silêncio. E dentro de casa, dentro da própria OAB, a desigualdade é gritante. Uma coisa precisamos ressaltar. A OAB vem lutando pelas prerrogativas da base de uma maneira única e exemplar. Prerrogativas, paridade e inclusão são temas que damos aulas e temos que ser aplaudidos de pé. De um lado, uma elite circula em jantares e encontros e viagens com ministros. E o pior, se gabam desses encontros. De outros, milhares de advogados que carregam a ordem nas costas, lutando pela sobrevivência no dia a dia, nos balcões dos fóruns. E é por eles que a OAB existe. É por eles que precisamos nos manifestar. A ordem não pode se contentar em ser cúmplice desse silêncio. Ela não é apenas uma entidade de classe. Ela é, pela Constituição, a guardiã da ordem jurídica, da democracia e da liberdade. Se quisermos honrar a nossa história,
Precisamos de coragem.